O título do artigo é carry-over proporcionado pelos herbicidas S-metolachlor e trifluralin nas culturas de feijão, milho e soja. Intuito da aplicação. As aplicações de herbicidas em pré-emergência têm por finalidade a obtenção da atividade residual no início do ciclo das culturas, como no caso o algodão, e a supressão de novos fluxos de plantas daninhas. Entre os principais fatores que concorrem para o comprometimento da produtividade do algodoeiro estão as plantas daninhas, a convivência da cultura com as plantas infestantes. Durante todo o ciclo, pode causar perdas que variam de 60% a 90% da produtividade, além dos inconvenientes na colheita em relação à redução da qualidade da fibra. Dano residual subsequente. O efeito residual do herbicida pode prejudicar culturas subsequentes, dependendo da variedade utilizada e da persistência do herbicida no solo. Isso ocorre devido ao aumento da área cultivada de algodão. O uso de herbicidas tornou-se a maneira mais eficaz de controle de plantas infestantes, sendo o trifluralin e o S-metolachlor herbicidas intensamente utilizados no controle de plantas daninhas no algodão. Ambos são aplicados diretamente no solo, em pré-emergência ou pré-plantio incorporado. Dando início nos materiais e métodos, foram feitos 6 experimentos conduzidos em casa de vegetação no período de novembro de 2010 e abril de 2011. As amostras de solos utilizadas foram de textura franco-arenosa, provenientes de uma litossequência localizada na Fazenda Experimental de Iguatemi, no município de Maringá, Paraná. Coletado na profundidade de 0 a 20 centímetros, após a coleta, as amostras foram submetidas a um processo de separação de raízes, torrões, palha e outras impurezas, por meio de uma peneira com malha de 4 milímetros. Os resultados das análises apresentaram as seguintes características: pH em água de 5,40, 3,18 centimol de hidrogênio mais alumínio, mais 3 decímetros cúbicos de solo, 2,48 centimol C decímetro cúbico de cálcio, mais 2, 0,85 centimol decímetros cúbicos de magnésio, mais 2, 0,20 centimol decímetro cúbico de potássio, mais 2,58 mg decímetros cúbicos de fósforo, 9,72 gramas decímetros cúbicos de carbono, 15% de areia grossa, 29% de areia fina, 6% de silt e 50% de argila. Em todas as etapas do trabalho, as unidades experimentais foram constituídas de vasos com capacidade para 3 decímetros cúbicos de solo. O delineamento experimental utilizado nos 6 experimentos foi inteiramente casualizado, com 8 repetições, sendo cada experimento composto por um herbicida, 5 doses e uma testemunha sem aplicação de herbicida. Abaixo aqui na tabela contém os 6 tratamentos aplicados, as dosagens dos produtos trifluralina e o S-metolachlor. As aplicações dos herbicidas foram realizadas no dia 12 de 11 de 2010, sendo 120 dias antes da semeadura do feijão IAPAR 81, do milho 30F35 e soja RR-CD 214. Avaliações. Foram realizadas avaliações de fotointoxicação das culturas, altura das plantas, teor de clorofila e massa seca. Nas avaliações visuais de fotointoxicação da cultura, foram atribuídas notas por meio da escala EWRC, com valores de 1 a 9, em que 1 significa ausência de sintomas e 9 a morte das plantas.
As avaliações foram feitas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a semeadura. Na última avaliação, foi determinada a altura das plantas para os 6 ensaios, sendo a medida correspondente à altura do colo da planta até a inserção do último trifólio, completamente expandido, no caso da soja RR, e do feijão. Para as plantas de milho, considerou-se a altura do colo da planta até a extremidade basal do limbo da última folha totalmente aberta. A aplicação de trifluralin 120 dias antes da semeadura das culturas não provocou sintomas de fitointoxicação e também não provocou redução na altura em todas as doses testadas para as avaliações aos 7, 14, 21 e 28 dias após a semeadura, em plantas de soja, feijão e milho. Esse fato pode ser explicado porque o trifluralin ele pode se tornar praticamente imóvel no solo. O S-metaloclor proporcionou sintomas de fitointoxicação leve e moderado, variando de acordo com a dose. Foram observados encarquilhamento das folhas e inibição temporária do crescimento das plantas de soja aos 7 dias após a semeadura, porém aos 14 dias após a semeadura, esses sintomas diminuíram até desaparecerem aos 21 dias após a semeadura. Na cultura do milho, não foram constatadas injúrias, mesmo quando se empregou 4 vezes a dose comercial recomendada para aplicação em pré-emergência do algodão. Observando os resultados e até as tabelas seguintes, a gente pode ver que apenas um produto acabou trazendo fitoxicidade para o feijão e para a soja. Lembrando, esse trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação, com culturas que foram semeadas 120 dias após a aplicação do produto no solo. Então, a partir disso que foi recolhido o solo e foi utilizado para fazer esse experimento em caso de vegetação. Quando ocorreu esse tipo de coisa, provavelmente haja uma compactação maior, diminui a aeração, então coisa que não favoreceu a microbiota do solo. Então não teve um desenvolvimento elevado de micro-organismos, o que pode ter favorecido para que ocorresse essa fito em determinado produto. Por quê? Porque se não tinha micro-organismo suficiente, não tinha matéria orgânica disponível para servir de alimento para esse micro-organismo, provavelmente esse residual do produto ficou no maior tempo, então não houve degradação dele. Ocorre por fotólise, degradação microbiana e também por via química. Se acaso esses trabalhos tivessem sido executados a campo, ou, por exemplo, o solo que foi coletado para fazer o teste em casa de vegetação, fazer o plantio no caso, obtivesse mais matéria orgânica, tivesse umidade abundante e também, abundante não seria bem o caso, mas em quantidade correta e também não sofresse alta temperatura, favoreceria a proliferação de micro-organismos, podendo ocorrer uma suposição, no caso, que até o trabalho traz para nós, podendo ocorrer uma degradação maior dos produtos, fazendo com que no final do experimento não tivesse resultado de fito. Só que vale ressaltar, mesmo com a aplicação 120 dias anterior ao plantio, houve a fito, mas isso não acarretou em danos severos para as plantas. Então, o desenvolvimento da cultura não foi afetado por um longo período, só no início, e isso depois já se cessou. Variável do teor de clorofila, não foi observada redução dos teores nas plantas de soja e milho, semeadas a 120 dias após a aplicação dos herbicidas, trifluralin e S-metalaclor, em todas as doses utilizadas. Entretanto, em plantas de feijão, houve redução dessa variável. Fato esse não observado para o herbicida S-metalaclor na mesma cultura. Mesmo que esses herbicidas não tenham alterado consideravelmente alguma das variáveis analisadas, sabe-se que são inúmeros os fatores que podem afetar os processos metabólicos e, assim, prejudicar o desenvolvimento adequado das plantas.